aqui dando a segunda aula para vocês. Então a gente falou sobre os patriarcas na história de Israel, e Abraão, Isaac e Jacó. Só estou recapitulando, né? Ele falou algumas coisas sobre Abraão. E Abraão veio de onde? Para Canaã. Qual é o lugar que ele veio? Ur dos Caldeus. Caldeus é quem? Porque a gente fala assim, Abraão veio de Ur dos Caldeus. Mas a Caldeia é o quê? Qual é o país? Babilônia, isso aí. Então a gente fala Ur dos Caldeus e às vezes a gente não assimila o lugar que é. Por que eu estou frisando com vocês que Abraão veio de Babilônia? Porque Babilônia mais tarde, a gente vai ver isso, Babilônia mais tarde vai invadir Israel e vai levar Israel cativo. E a gente vê que coisa é um homem chamado por Deus vir de Babilônia e logo depois, passados muitos anos, a herança desse homem, a herança de Deus, é tomada pela própria terra de onde veio Abraão. E a gente vê como Deus ele vai trabalhando na história. Quando a gente fala da história de Israel, é importante que a gente... Quantos tem menos de 5 anos de igreja aqui? Tem alguém? Menos de 5 anos? Porque a gente precisa conhecer a história de Israel para a gente poder assimilar aquilo que Cristo fez por nós. Porque a história, ela vai completar na nossa vida a herança de Cristo. Aquilo que Cristo fez por nós. Nós somos o Israel espiritual de Deus, amém? Amém. Então a gente, como Israel de Deus, a gente precisa conhecer quem são os nossos antecedentes. Quem são as pessoas que nos deram a herança, que é Cristo, que veio da raiz de Davi. Então, a gente precisa estar assimilando isso. Às vezes a gente tem, quantas vezes, né? A gente tem tantos anos de igreja e a gente não conhece a nossa história. A gente não conhece a história de Israel, a gente não conhece aquilo que aconteceu. Então, Abraão, ele vem da Babilônia, Deus chama Abraão de um povo politeísta, né? De um povo que adorava vários deuses. O pai de Abraão adorava outros deuses. E Deus vai lá e chama um homem politeísta, cheio dos seus deuses, para chamar esse homem, trazer esse homem até Canaã e tirar os deuses dele. Não está aqui, na outra. Quando eu falo de Abraão, eu mostro. Não sei se pode ficar aqui, mostrou semana retrasada, um mapa de onde Abraão saiu da Babilônia até chegar a Canaã. É muito chão. E eu costumo, a minha cabeça fica pensando, né, imaginando o tanto que Abraão teve que andar, porque não tinha avião, né, não tinha carro, o tanto que Abraão teve que andar e Deus trabalhando no coração de Abraão para que ele deixasse de adorar outros deuses. Para quando ele chegasse em Canaã, ele pudesse entender que o único Deus era Yahvé, que era o Deus Todo-Poderoso, que faria algo por ele e pela sua descendência, para que essa descendência adorasse só a Deus. Então, o que Deus fez trabalhando na vida de Abraão é que fez você chegar até aqui. Amém. Ele conhece, já sabe. Então, Deus, ele fez na vida de Abraão para que você conseguisse chegar até aqui. Para que você estivesse sendo aquilo que você é hoje. Para que a tua vida, aquilo que acontece na tua vida, fosse algo que você pudesse entender. Que foi o trabalho de Deus em Abraão que conquistou a tua vida. Não só em Jesus. Claro que em Jesus é o principal. Mas através de um homem que decidiu obedecer a um chamado, vai para um lugar. Se Deus te chamar, você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, você iria? Dificilmente, né? Dificilmente a gente iria.
Eu vou te dizer quando você chegar lá. Pra ir sabendo, eu já assim, sai daqui, Beth, vai lá pra África. Eu vou pensar assim, eu vou mesmo. Imagina se Deus falasse, vou te mostrar aqui, vai que eu vou te mostrar. Oi? Então, né? É difícil. E a gente vendo isso, a gente pode entender o papel de Abraão na minha e na sua vida. Se esse homem não tivesse obedecido, talvez hoje não estivéssemos aqui. É claro que Deus escolheria outro, mas estou falando no sentido da obediência de um homem. Então a obediência é chave para a vitória. Amém. Alguns receberam. Amém. A obediência é chave para a vitória. Amém. Às vezes não temos vitória porque a gente não obedece. Então, a gente vê Abraão, Isaac e Jacó, né? Esse é o resumo. Abraão, Isaac e Jacó. José, filho de Jacó, vai para o Egito. José é levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos, e lá no Egito, a gente já conhece a história, né? Ele se torna governador, traz a sua família porque está passando fome, a sua família vem para o Egito, e no Egito eles crescem tanto que se tornam escravos. Tão grande que é. E aí Deus tem que levantar alguém para libertar esse povo, que quem? Moisés, para libertar esse povo. Mas, eu gosto sempre de falar isso, antes de acontecer tudo isso, Abraão já sabia. Alguém abre aí Gênesis 15, 16. E lê rapidinho. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Por que o povo de Israel fica cerca de 430 anos no cativeiro? Quem vai me responder? Por quê? Também. Não exatamente por sua obediência. Eles estavam lá porque cresceram lá, né? Mas por quê? Deus permite ficar com 430 anos. Ele poderia ter permitido 40 anos, né? 10 anos, 50, 100 anos. Permitiu 430 anos. A gente acabou de ler um texto, a resposta está nele. Porque a iniquidade dos amorreus, a medida da iniquidade deles ainda não tinha. Como é que é o texto? Ainda não atingiu a medida completa. Isso aí. Então, Deus avisa Abraão lá atrás, quando está fazendo a promessa ainda de filho. Ele avisa Abraão que a descendência dele vai para o Egito, vai ficar 430 anos lá, porque a cálice de Deus, eu costumo dizer isso, assim, dessa forma. O cálice da ira de Deus ainda não tinha transbordado para o povo de Canaã. Porque Deus ainda esperava que o povo se arrependesse. Às vezes eu gosto de falar isso, porque às vezes a gente acha que porque Israel era escolhido, todos os outros povos tinham que ser destruídos. E Deus estava esperando o arrependimento dos amorreus, do povo que morava em Canaã. Você imagina Deus esperar 430 anos esperando arrependimento da iniquidade. Olha a medida da misericórdia de Deus com a gente. Você imagina quanto tempo Deus esperou para você se arrepender? Ele é capaz de esperar 430 anos por um arrependimento. Meu Deus. Esse é o nosso Deus. Se fosse a gente, combinava na hora, né, gente? 2 minutos depois que subiu já. Passou do limite. Deus espera 430 anos e ele fala para Abraão: olha, a iniquidade deles ainda não subiu. Meu sangue ainda não subiu para poder eliminar. Então eu vou deixar o povo lá 430 anos. E quando ele tira o povo do Egito, ele faz questão de endurecer o coração de Faraó para que
que o Egito ainda tivesse a chance de se arrepender. Ele endurece o coração para ele mostrar ao povo, a Faraó e aos egípcios, que ele era o único Deus, que nenhum Deus que eles adorassem seria capaz de ser maior que ele. Deus parece, quando a gente olha assim, a gente fala, Deus parece brincadeira, né? Toda hora, ele ainda fala para Moisés, vou endurecer o coração do Faraó, não vai ser nessa. Vou ainda endurecer de novo, não vai ser nessa. Aí 10 pragas. Eles falam, tá de brincadeira com a minha cara, né, Deus? Vou lá, faço da praga e endurece o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus precisava mostrar, isso não tem na apostila de vocês, tá? Isso são alguns dos deuses, tá? Não dá para ver muito bem, mas se você quiser depois eu passo por e-mail para você, só me dá. Alguns deuses, para quem está vendo os 10 mandamentos, que eu sempre esqueço quando eu estou em casa, porque eu quase não paro em casa, então o dia que eu estou eu esqueço de ver. Mas algumas coisas dos 10 mandamentos mostram isso. Tem algumas coisas que não existem na Bíblia, mas faz parte, né? E as coisas que existem é bom para a gente aprender. Então, o que Deus estava fazendo com os egípcios? Ele estava mostrando que para cada deus egípcio, uma praga para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Amém? Amém. Então ele vai, o Deus que era o Deus, que era a personificação do Nilo, que era Anquete, outras coisas falam outros nomes, mas a personificação do Nilo, que era Anquete, Deus vai lá e transforma as águas do Nilo em sangue. Deus vai lá e manda sair rãs do Nilo. Então, Deus estava falando, ó, tem esse Deus para você? Esse aí não é nada. Eu sou um. Tem esse Deus para você? Fertilidade e habilidade para nutrir a terra. Aí ele vai lá e manda piolhos no pó da terra. Para cada Deus. Nut, deusa do céu, ele vai lá e manda moscas. Leite, deusa da guerra e da caça, vai lá e manda peste nos animais. Então, para cada Deus, uma vez eu gosto muito de falar isso porque é importante, para mim é importante, as seitas e as heresias, e eu fui num culto no Testemunho de Jeová. Eu fiquei abismada. Eu falei, Deus, que negócio é esse? O homem, o ancião lá, estava dando uma aula sobre os deuses do Egito e isso aqui. Ele estava dando uma aula de como Jeová era poderoso. Ele mostrando os deuses do Egito e como Jeová tirava o povo, né, e vencia. Aquela aula eu fiquei de boca aberta e falei assim, eu nunca ouvi isso na minha igreja. Na época eu era da Igreja Batista e lá o ensino é muito forte. E eu falei, nunca ouvi isso nos ajudar futuramente. Porque tem líder aqui? Amém. E se você é líder, se você será um líder, se você é um líder dentro da tua casa, muitas coisas você precisa saber. Por quê? Porque teu filho tem a época dos porquês, tem a época dos praquês, tem a época do não sei, tem a época do não quero saber, né? E a gente precisa estar preparado para entender essas coisas. Então eu quero profetizar sobre a sua vida que o conhecimento que Deus vai te dar vai te fazer você capaz de sobrepor a mestres tremendos que existem por aí. Porque a Bíblia diz isso. Que a gente, quando tem a sabedoria do Senhor, a gente está acima de muitos mestres humanos. Porque é Deus que nos dá a sabedoria. Mas para isso a gente precisa buscar. A gente precisa estudar. Eu sempre vou dizer isso. Então, a saída do povo do Egito é simplesmente Deus não só libertando um povo que seria seu, mas também mostrando para outro povo que ele é Deus e que precisavam se arrepender. Eu não consegui achar, que também fala não sei se é Êxodo, até Deuteronômio, não lembro qual é o texto, que Deus fala isso, que alguns dos egípcios entenderam que o único Deus era ele. Era o que Deus queria.
fazer entender. Então as pragas que muitas vezes vêm, as situações que muitas vezes vêm, é só para você mostrar quem é o seu Deus. Dá para entender isso? Sabe aquela coisa que você está passando aí? Muito mais, né? Ou que você já passou, ou que ainda vai passar, é só para mostrar quem é Deus. Amém, glória a Deus. Alguns receberam, glória a Deus. E é difícil receber isso, né? Porque a gente não quer coisa ruim na vida. A gente não quer cativeiro, a gente não quer ficar na situação difícil, a gente não quer passar tanto tempo. Aí a gente fala assim, poxa Senhor, o Senhor me deixou 430 anos no cativeiro só para poder dar a chance para o outro se arrepender e eu sofrendo, porque a gente só pensa na gente. É isso? A gente só pensa em nós mesmos. Mas como seria bom se a gente conseguisse passar pelo cativeiro, pela dificuldade, entendendo que Deus está olhando também para o outro, e não só para mim, não só para o meu umbigo. Meu Deus. Então a gente tem que aprender a olhar para o outro. O que o Senhor quer nessa circunstância? Né? Esse cativeiro, esse deserto é para quê? O que o Senhor quer mostrar? Que Deus fala. Amém? Amém. Deus fala? Amém. Glória a Deus, Ele fala. E se Deus fala, é porque Ele quer mostrar o porquê. Esses dias chegou uma irmã, porque a gente não gosta de receber coisa ruim, né? Chegou uma pessoa para mim e falou assim, Beth, eu estava orando por você e Deus me mostrou um muro muito alto. Mas o muro era muito alto, gente. E Deus falou comigo que você vai passar por uma prova, mas que Ele vai te dar vitória. Eu falei, Jesus, mais uma. Santo Deus, o que vem dessa vez? Aí falei, Senhor, eu quero confirmação. E Deus só confirmando. Aí uma sonha comigo, a outra sonha também. E Deus só falando. Porque Deus fala, né? Amém. Deus falando. No dia que eu ligo para minha sobrinha, ela fala 2 sonhos. E no mesmo dia a prova veio. Mas Deus falou, eu vou te dar a vitória. Amém. Tem um motivo essa prova. Não é à toa. Eu vou te dar a vitória. Então, quando a gente passa entendendo que Deus está no controle, a gente passa melhor. Porque a gente começa a entender que Deus tem um motivo. E Deus tinha um motivo. Deus avisou Abraão que tinha um motivo. Deus não deixa ninguém 430 anos no cativeiro sem motivo. Deus não é doido. Ele tem um motivo. E aí, ele tira o povo e mostra os seus sinais. Vem os sinais de Deus. Vem, né, as pragas, vem a abertura do mar, vem acontecendo as coisas para que Faraó e todo o Egito vissem quem é Deus. E eles chegam no deserto e vem, atravessa o mar, e eles chegam no deserto, no Monte Sinai. Moisés sobe e ele recebe de Deus leis, ele recebe de Deus os 10 mandamentos. Eles passam pelo deserto, porque eu costumo dizer que deserto não é lugar de coisas ruins. Deserto é lugar de milagre. Amém. Você recebe? Amém. Porque deserto é lugar de milagre, sempre é. Deus sempre traz milagres no deserto, Deus sempre mostra o poder dele. E eles vão para o deserto e Deus começa a mostrar os milagres. Deus aparece, né? Que o povo quer ouvir Deus. Deus aparece, estremece o monte, aí o povo fica com medo. Ah, não, Moisés, vai você que esse Deus é muito trovão. E ele começa a trazer água, o maná, as codornizes, ele traz os 10 mandamentos, ele faz uma aliança com o povo, porque ele estava preparando o povo para entrar onde? E Canaã tem o que, gente? É terra o quê? Que manda leite e mel, mas tem? É aí que eu queria chegar, Rita, né? É aí que eu queria chegar. Porque a gente acha que vai chegar em Canaã, a gente só vai ter leite e mel. Mas tem gigante para vencer. Mas o legal de tudo é que Deus está sempre na frente. Ele sempre guerreia as nossas guerras. Ele sempre não só guerreia, mas ele vence as guerras.
sempre vai ter vitória, amém? Sempre tem vitória. E o povo chega, passa pelo deserto. Por que um monte de gente morre no deserto? Só sobra quem? Sobra quem, gente? Os novos e mais quem? Vocês sabem, né? Sobra quem, gente? Josué e Caleb. Porque são os únicos da geração anterior. Gente, de mais de 1 milhão de pessoas, sobra 2. É por isso que nesse versículo que nós acabamos de ler, vem falando da quarta geração, é essa geração que sobrou para entrar na terra de Canaã. Não, a quarta geração seria 4 gerações ficariam no cativeiro. Depois de 4 gerações é que eles sairiam. Dos 430 anos. Os 430 anos foram 4 gerações que ficaram no cativeiro. Depois que passou as 4 gerações, aí eles saem. Aí essa quarta geração morre no deserto. Por que que morre? Por quê? Por causa da murmuração. Tem glória a Deus. Aí tem alguém dormindo, estão cansados? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Por causa da murmuração. E aí a murmuração acontece e eles ficam no deserto e morrem. E só entra Josué e Caleb por causa que não murmuraram, porque creram. O pastor Marcos já pregou muito sobre isso. É no meio que Deus age. Então, no meio, no tabernáculo, a presença de Deus estava ali. E eles precisavam compreender isso, gente. A gente sempre ouve essa expressão e nunca é demais falar. Tirar o povo de Israel do Egito foi fácil. Agora, tirar o Egito de dentro do povo, por isso morreram no deserto. E a gente precisa tomar muito cuidado com os egípcios que a gente vem trazendo dentro de nós. Porque o Egito, né, as coisas do mundo, as coisas que vivemos, muitas vezes vêm. E a gente vê uma igreja dividida porque não entendeu que o soberano é Deus. E que a gente precisa tirar o Egito do meio de nós. A gente precisa tirar as coisas velhas. Tem que passar, como diz a palavra. As coisas velhas têm que passar. O Egito tem que sair. Amém? E a gente tira o Egito. O que tem sido o nosso Egito? Porque a nossa aula, muito mais do que simplesmente você aprender, você saber, tem que praticar. E tirar o Egito de dentro de nós, que às vezes é a maledicência. A gente falava mal das pessoas quando não tinha Jesus, e quando a gente entra no reino de Deus, a gente continua falando mal dela. A gente mentia antes, a gente continua mentindo agora. Né? A gente roubava, continua roubando. Não estou falando só de roubar coisas, né? Mas roubar, às vezes, a alegria dos outros, defraudar. A gente continua fazendo. E às vezes a gente nem percebe que a gente está errando, porque o Egito ainda está dentro de nós. E a gente tem que perguntar para Deus se realmente o Egito saiu da vida da gente. Porque só Josué e Caleb conseguiram tirar o Egito de dentro de si. Ou talvez o Egito nunca esteve dentro deles. Eles viveram no Egito, mas eu creio que o Egito não estava dentro. Porque eles entenderam que o único Deus é que tem que ter a primazia na vida. Então, vamos entender isso. Passar pelo deserto, muitas vezes, é Deus tentando tirar o Egito de dentro de nós. Meu Deus. Muitas vezes, talvez todas as vezes, né? Se não for todas, tentando tirar o Egito de dentro de nós. E às vezes a gente não permite. A gente se agarra, né? Parece que se a gente não se agarrar àquilo, a gente não vai viver mais. Porque já está tanto tempo dentro de nós que a gente faz parte. E aí Deus está querendo, quero tirar. E a gente passa o deserto chorando, falando para Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, por quê? Senhor, me ajuda a sair disso. A gente luta para sair do deserto. E aí Deus às vezes até tira a gente do deserto, tanto que a gente lutou. Mas o verdadeiro propósito de Deus não foi concluído. Aí a gente volta depois para o deserto de novo.
dessa vez? Né? Por que essa prova dessa vez? O que o Senhor tem como objetivo na minha vida? Para que eu possa passar logo e acabar rapidinho, né? Qual é o objetivo? Então a gente precisa buscar. O povo chega na terra prometida. Se eu der aula para vocês depois, dividido, né? Porque tem os livros, depois livros históricos, livros proféticos, salmos, né? Livros poéticos, separadamente. Se for eu que for dar, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. Mas eu passo, dou uma pincelada com vocês, porque lá no Antigo Testamento, Deus, Ele dá exatamente as terras que o povo tinha que conquistar. Não foi assim, vocês chegam lá e tomam. Não, Deus deu exatamente o nome dos lugares que eles deveriam tomar, o nome dos povos que deveriam sair. Deus faz uma relação. Se você for ler o Antigo Testamento, eu acho que é Deuteronômio. Que Ele faz a relação dos povos e das terras que eles tinham que dominar. Se vocês verem o mapa do que tinha que ser e do que realmente foi conquistado, a gente fica de boca aberta de tão pouco que foi. Se eu não me engano, foi 1/3 da terra só que foi conquistada e foi tirado os povos. E Deus falou assim: tira os povos todos de lá, mas não pode tirar tudo de uma vez. Por quê? Quem vai me responder? Por que Israel não podia tirar os povos todos de uma vez? Tinha que ser aos poucos. Quem responder essa ganha uma bala. Tinha alguma coisa a ver com as feras, as feras. Tinha, isso aí. Uma terra já vazia. Isso aí, um completou o outro. Porque se o povo chega, não tinha morrido todos os velhos, só ficou a descendência. E mais Josué e Caleb. Se eles entram na terra e tiram o povo todo de uma vez, as feras ficariam contra eles. As terras eles não dariam conta, porque a terra era muito grande, a condição daquele povo todo ficar naquela terra. Então a terra cresceria em cima deles ao invés deles, né? Crescerem na terra. Então Deus não faz nada de qualquer jeito. Deus fala, vai entrar, vai tirar todo mundo, mas vai aos poucos. Por quê? Porque Deus deixou aquele povo naquela terra para plantar para eles, para quando eles chegarem lá, está tudo bom. O povo tinha que ficar na terra até eles conquistarem tudo, porque eles tinham que cuidar do que era do povo de Deus, gente. Então, alguns entenderam. Amém. Alguns entenderam. Amém. Poucos entenderam ainda. Amém. Porque a gente quer um monte de coisas que a gente não vai dar conta. Meu Deus. E Deus está falando, calma. Vou dar para os dois, porque os dois completaram, tá? Aí o Zé Carlos já está querendo a fala dela. Então, quando Deus quer dar alguma coisa pra gente, Ele dá aos poucos. Assim também como nos trata aos poucos. Porque já pensou se o cirurgião pegasse o paciente e operasse a cabeça, o coração, o pulmão, o rim, fígado, tudo de uma vez? Morreu, né? Mas Deus faz aos poucos, Ele te dá aos poucos, sabe por quê? Ele só dá aquilo que você pode suportar no momento. Ele só dá aquilo que você vai dar conta no momento. Aí você quer tudo de uma vez. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. E aí depois, o que acontece? Deus dá. A bênção se transforma em maldição. Dá glória aí. Glória a Deus. Foi quase dar glória de novo. Mas Deus sabe exatamente o que o povo precisa na hora que ele precisa. O problema é que a gente quer mandar em Deus, né? A gente quer que Deus faça na nossa hora e não é.
Deus manda o povo, ó, conquista. Tira o povo todo daí, aos poucos. Mas tem que tirar tudo. Porque se não tirar tudo, vai ser laço para vocês. Se não tirar tudo, vai ser laço. Aí o povo não tira tudo. Deixa um aqui, outro ali. Aí deixa mais um pouco lá. Cada tribo, quase todas as tribos não conseguiram tirar tudo. E aí se torna em laço. Porque os deuses deles, eles começam a adorar. Então, a gente precisa entender exatamente o que é laço e o que é bênção. Vai tirar os poucos? Vai tirar os poucos, mas tira. Às vezes a gente quer arrancar de uma vez, né? Deus, arranca aquele chefe, arranca fulano, arranca ciclano, arranca isso da minha vida. E aí começa a arrancar um monte de coisa. E Deus não quer isso. Deus quer, Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando. Às vezes Deus está querendo arrependimento, Deus está querendo mudança, até de nós mesmos. Né? E Deus está fazendo. Deus está fazendo. Mas a gente precisa estar trabalhando junto com Deus, amém? O povo precisava trabalhar junto com Deus. Eles dividiram as tribos para trabalhar com Deus e eles trabalharam com o inimigo. E aí o inimigo toma posse. Eles vêm. Por que depois Jezabel lá na frente entra? Porque não foi tirado antes. Jezabel, se eu não me engano, era daqui assim. Ela era de Sidom. Lá no pedacinho, lá no final, você diz assim, ah, só um pedacinho, não tem nada não. Vem ela lá, ó, e destrói tantos profetas. São destruídos. Por quê? Porque não foi tirado antes. Porque não foi arrancado pela raiz. Porque não tirou tudo que tinha que tirar. Já pulei lá na frente. Então, essa é a divisão das tribos, tá? Simeão aqui embaixo, tá? Efraim, Dan, Manassés, Rúben, Gade. Manassés teve... aqui não tá. Lá em cima. Manassés foi dividido em duas, tá? Um para cada lado, aqui Naftali, Azer, Issacar e Zebulon. Josué divide as terras, né, em sortes para o povo. E aí Josué morre. Quando Josué morre, quem fica no lugar dele? Quem fica? Juízes. Os juízes. Os juízes entram porque Josué não deixa sucessor. Todas as vezes que você não deixa o sucessor, vai dar problema. Porque o povo entra no período dos juízes. Por que Deus levanta juízes? Para que são juízes, gente? Para julgar o povo. Tá. O que mais? Para livrar o povo. Porque hoje a gente só conhece o juiz para julgar a causa. Mas naquela época o juiz servia para julgar a causa e livrar o povo. E aí entra um ciclo na vida de Israel. Josué não deixa descendente. Josué diz, olha, vocês escolhem entre servir e não servir. E o povo diz, nós escolhemos servir ao Senhor. E os anciãos do povo continuam levando o povo, só que os anciãos morrem. E aí, qual é o versículo-chave de Juízes? Homem não consegue parar de fazer coisa errada. Gosto de fazer as perguntas assim difíceis, se alguém fala, né? Porque fazer fácil. Juízes 21 e 25. Por isso que falou, pelas suas palavras será explicado, pelas suas palavras,
dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Olha aí. Esse é o versículo chave. Se eu não me engano, tem 2 vezes ele no livro dos Juízes. Naquela época não tinha rei, não tinha nenhum líder, não tinha ninguém que respondesse pelo povo. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Tem alguma coisa similar com os dias de hoje? Cada um faz aquilo que acha bem. Aí quando o pastor chega lá na frente e fala, aqui tem líder. Amém. Amém. Aí tem gente que corre e vai embora, porque não quer líder. Quem não quer líder é louco e é rebelde. Porque Deus ensinou que precisa de liderança. Quando o povo não tem liderança, o povo perece. Perece. Juízes é a mostra disso. Não tinha liderança, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E aí Deus vem com julgamento, traz o povo em cima para tomar a terra deles, para subjugar o povo. Aí o povo chora, clama, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Aí ele levanta um juiz e liberta. Daqui a pouco o povo está pecando de novo. Aí chora porque veio, né, o opressor, e Deus vai lá, levanta o juiz e livra o povo. E assim vai acontecendo. E assim vai acontecendo. Assim vai acontecendo. Até que o povo pede o quê? Um rei. O povo pede um rei. E Moisés já tinha sido avisado lá atrás, porque Deus fala. Amém. Hoje é Deus falando. Amém. Hoje Deus fala, gente. Amém. Já tinha avisado a Moisés, quando eles pedirem um rei, eu vou dar. Mas eu vou dar contrariado, porque eu sou o rei deles. Eu levanto líderes para serem meus instrumentos, a minha voz. Para serem a minha voz para eles. Então, Deus vem e levanta um rei, mas contrariado, porque já tinha quem? Mas tinha alguém na terra, que era a voz de Deus. Quem era? Samuel. Samuel. Samuel era a voz de Deus naquela terra. Samuel era tão respeitado que quando Samuel chegava, o povo perguntava o quê, gente? Se é de paz. Pastor, tu vai ganhar uma palavra. É de paz a tua vinda. Era desse jeito, estremecendo. Samuel é de paz a tua vida, porque sabia que quando Samuel falava, o negócio acontecia. Eu profetizo, quando você falar, o negócio vai acontecer. Sabe por quê? Porque a boca do Senhor tem que ser na tua boca. Tem que ser na minha boca. Isso é para o bem ou para o mal. A Bíblia diz que a língua, ela pode tanto derramar bênção quanto maldição. Né? Ela derrama. E se você falar maldição, muitas vezes acontece. Por isso que eu sempre falo assim, não chama filho de burro. Ele vai ser burro. Porque aquilo que você profetiza acontece, seja para o bem ou para o mal. É verdade. Deus livra? Livra. Mas muitas vezes a gente está falando coisas que não deve falar. E aí acontece porque a gente fala. Então, quando Samuel falava, quando Samuel chegava, era a presença de Deus na vida do povo. E o povo não precisava de rei. Porque Samuel estava lá. Passou os juízes, Samuel veio. Tinha Eli era mesmo que nada. Antes de Samuel, né? Permitia o pecado dos filhos. Mas ele, logo depois, vem Samuel, que é levantado e era respeitado, era o líder. Era aquele que tinha a voz de Deus. Era aquele que fazia o sacrifício, era aquele que Deus usava. E não precisava mais ninguém. Mas o povo pede um rei. Mas o povo quer aquilo que os povos têm. Porque eles falam assim, olha, todos os povos à nossa volta têm rei e a gente não tem. Sabe por quê? Porque não considerava literalmente Deus como seu rei.
E aí a gente fica buscando reis, né? Fica buscando reis, fica buscando reis. A gente fica buscando alguém em se espelhar, e quando a gente precisa mesmo é de se espelhar no Senhor. Amém. A gente precisa se espelhar naquilo que Deus é na nossa vida. Tem líderes que a gente respeita, é óbvio. Né? Tem líderes que são usados por Deus, como Samuel, é óbvio. Graças a Deus por isso. E ai de mim, se não fosse Deus. Até mesmo para as coisas ruins. E às vezes eu olhava e falava, caramba, pesado. E Deus falava assim, sou eu que estou usando para te testar. Eu achava que era o diabo, né? É Deus usando o líder para testar a gente, a nossa obediência. Então, tem os, já passei os vídeos, né? São, na realidade, tem 8 aqui. Não sei se tem na apostila de vocês, mas são 12, se eu não me engano. Porque Sansão é o último. Já falou aí do ciclo de juízes, né? Ordem de Deus recebida, e vem pecado, castigo, clamor, Deus levanta o juiz, libertação. Aí ele faz a pergunta, que legado eu deixarei para a próxima geração? Que legado eu deixo para a próxima geração? Será que é esse o legado que eu deixo para os meus filhos? Deus me dá uma ordem, eu peco contra ele, eu recebo um castigo, aí eu clamo e ele me envia o libertador. Será que é esse o ciclo que você quer para os seus filhos? Não. Então é esse o ciclo que não pode acontecer na nossa vida. Amém. Porque se acontecer, a tendência são nossos filhos fazerem a mesma coisa. Tendência. Não quer dizer que eles vão fazer. Mas a tendência é. Porque eles vêm, se espelham em quem? Nós. É isso que você quer seus liderados façam? Não. Porque discípulo gera quê? E se o discípulo for todo? Infelizmente. Ovelha gera ovelha. Mas ovelha só pode gerar ovelha boa quando ela é ovelha. Ou manca, a tendência é gerar ovelhas mancas. Então a gente tem o péssimo hábito de achar que o pastor ele gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. O pastor só ajuda para que a ovelha venha. Mas quem gera a ovelha somos nós. O discipulado é para isso. Para a gente gerar a ovelha. Né? A gente está ali discipulando, gerando ovelha. Mas quem é que eu estou discipulando? Quem é que está me se espelhando aí? O pastor Luiz, na intercessão, ele falou assim, fez as contas mais ou menos de quantos membros tem na pacentada. Aí ele sempre fala pra gente assim, intercessor, você carrega 57 com você. Se você está bem, se você ora, 57 estão de pé. Se você não está bem, se você não ora, 57 podem estar caídos. Aí você fala assim, nossa, que peso, né? Mas é uma realidade. Por quê? Porque nós é que geramos aquilo que nós queremos. Então, se você está bem, a tendência é o quê? Você olhar, fulano está faltando. Né? Fulano, o que você está faltando? Vamos lá! Firme, vamos lá, isso aqui. Se você não está bem, você vai ligar para quem? Se você não está bem. Então é dessa forma. E às vezes a gente entra e sai da igreja, a gente nem percebe quem está e quem não está. Às vezes a gente entra e sai da igreja, a gente nem está aí para se está e se não está. E aí a rotatividade é tão grande porque a gente não ajuda pessoas a permanecer. Aí vem, né, cada culto é um grupo de pessoas, principalmente aqui, né? Então, o pastor levanta e veio de manhã, 50, 100, o resto não consegui nada assim de pessoas orando para mim. Claro que horas, as pastoras oram comigo, eu converso com elas, mas a pessoa também tem que tomar uma posição com Deus. Se a pessoa é liberta, se a pessoa está com Deus, não tem as pessoas que são fracas, né? muitas são. E não é à toa que Paulo fala, né? Vós que sois fortes, mas não suportais fraquezas dos fracos, ajudai os fracos. Se a pessoa não lê a Bíblia todo dia, se a pessoa não busca Deus,
Vai ficar fraca. Ela vai ficar fraca. É só por ela porque ela fica fraca. Tem que ouvir hinos, tem que ouvir, né? Tem que estar clamando. A hora que estiver em casa, tem que estar vigiando, estar orando. O Daniel orava 3 vezes ao dia. Tem que procurar fazer isso, porque quanto mais você ora, mais você recebe, mais você se fortalece, mais você busca e mais você ganha almas para Jesus. Porque as pessoas veem em você, é o teu interior. Então o teu interior tem que ser lindo. O teu interior tem que ser cheio de Deus. Isso aqui eu estou falando agora para vocês. E aí eu o interior tem que ser tão cheio de Deus que a pessoa olhar para você, ela vai querer ser igual a você. É isso aí. Aí ela vai seguir as coisas certas. Agora, se você não for uma coisa só relacionada com Deus, quer ficar vendo filme, vendo novela, né? Igual eu vejo buscando Deus, como o nosso pastor busca Deus. Meu Deus! Ele é um homem de Deus, ele lê muita palavra de Deus. Então, tem uma referência igual a ele. Entendeu? Então as pessoas têm que tomar uma posição por Deus, porque senão elas não têm nada na vida. Mas é justamente o que eu estou falando. E às vezes a gente está fraco aqui e a gente vai levar os fracos com a gente. Verdade. Né? Nós vamos gerar pessoas fracas. Porque querendo ou não, nós vamos espelhar alguém. Não tem jeito. Sempre alguém vai olhar para nós. Eu sempre brinco aqui, tem líder aí? Amém. O pessoal que está antes já sabe por que eu brinco assim. Por quê? Porque alguém vai se espelhar em você. Principalmente nós que estamos buscando conhecimento, as pessoas vão se espelhar em nós. Somos perfeitos? Não. Claro que não. Vamos errar. Vamos enfraquecer de vez em quando. Né? Vamos chorar de vez em quando. Somos humanos. O próprio Jesus chorou a ponto de sangrar. Porque ele não queria passar por aquilo que ele ia passar. Somos humanos. E vamos gerar pessoas humanas, que são capazes de errar. Mas a minha oração sempre é: Senhor, me ajuda a errar menos. Me ajuda hoje a errar menos que ontem. Porque eu preciso ficar de pé. Eu preciso ficar firme. Porque tem 57 para ficar firme comigo. E se eu não ficar firme, né, pessoas irão enfraquecer. Fala, pastor. Eu acho interessante de gerar ovelha é que você ora por 57, não é isso? Se essas 57 te conhecerem, tem 57 orando por você, para que você permaneça aqui. O bom de gerar ovelha é isso, porque o líder ele nunca está desamparado. O alvo é derrubar o líder. Se ele não ganha a ovelha, ele é um mau líder, ele vai estar sozinho. E se ele gerar ovelhas, essas ovelhas vão estar intercedendo pela vida dele e mantendo o ministério dele. A nossa função é essa, é estar gerando independente de quem seja, como seja. E ainda que você nem saiba, pessoas estão orando. Não é isso? Às vezes a pessoa chega, teve um dia que eu estava na igreja à noite, aí chegou uma irmã, tinha até que eu falava com ela na igreja, a gente fala oi, às vezes não se vê, né? Aí ela chegou pra mim e falou: Beth, tem 2 semanas que Deus não para de me incomodar de orar por você. E eu estava numa guerra, gente, você não tem noção. Estava numa guerra a ponto de dias eu estar na cama, as dores terem no corpo todo, de guerra espiritual mesmo, de estar em dores no corpo inteiro, de não conseguir levantar, de precisar pedir o marido para pegar o óleo, ungir meu corpo todo para eu conseguir levantar. E ela: olha, Deus não para de me incomodar de orar por você. Ora porque eu preciso. Deus sabe o que é. Eu não falei nem nada com ela. Eu falei: Deus sabe o que é. Então ora porque eu preciso. Então, às vezes Deus levanta. Mas por quê? Porque eu sou bonita? Não. Porque eu sou maravilhosa? Não. Porque Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe aquilo que a gente precisa. E Ele vai levantar pessoas exatamente no momento que você precisa. Às vezes você nem vai saber. Mas é preciso ter líder aí. Amém. É preciso que a gente, né, se disponha a gerar pessoas. A gerar pessoas como Samuel gerou. Pessoas que o respeitavam, não por ele ser Samuel, mas que o respeitavam porque o Deus de Samuel estava na vida dele. Porque ele era o porta-voz de Deus para a vida das pessoas. E ele era
aquele que abençoava muita gente. E se o povo estava de pé naquele momento, é porque Samuel estava de pé. Já pensou nisso? Se a sua casa está de pé, é porque você está de pé. É isso. Se o nosso trabalho está de pé, é porque a gente está de pé. Se as coisas estão acontecendo, é porque nós estamos aqui. Amém. Amém. Eu profetizo que você vai permanecer. Amém. De Jesus. Você vai permanecer. Nós vamos permanecer. Então, Saul vem. Mas Saul vem em contrariedade, como eu falei, a Deus. Aquilo que Deus realmente queria para o povo. Mas ele vai e escolhe o rei. Deus escolheu o rei para bagunçar com o povo? Não. Dá a impressão que é, né? Quando você lê o texto, você olha assim, caramba, esse cara, só Jesus na vida dele. Se Jesus já tivesse vindo na época dele, era só Jesus. Mas a gente vê que Deus investe. E Deus mostra que não é o mais bonito, não é o maior, que é o melhor. Porque Saul era o mais bonito. Ele era o maior dentre o povo. Você vai ler o texto, você vai ver, né, a cabeça de Saul sobressaía ao do povo. Ele era alto, forte, bonito, né? Filho de gente importante da época. Fala. É verdade, irmão. Ele era pastor de jumento. O irmão que estava... Se você pastor de jumento, você vai pastorear aquele povo como jumento, com mão de ferro, né? E aí, Saul comete tudo aquilo que ele cometeu, que a gente já conhece, né? Se a gente não conhece, vamos ler um pouquinho mais a Bíblia. A gente precisa conhecer. Saul vai lá e oferece sacrifício no lugar de Samuel, não consegue esperar o tempo, porque estavam os inimigos chegando, e ele fala, não vai dar tempo, vou lá fazer. E assim que ele termina, Samuel chega. E aí Deus rasga o reino dele, Deus tira o reino dele, dá para outro. Dá para quem? Davi vem e faz aquilo que Josué deveria ter feito. Josué que foi lá e conquistou a terra. O povo conquistou a terra e não expulsou os inimigos. Davi sozinho. Tá? Estão vendo aqui? Davi sozinho conquista toda a terra que Deus mandou conquistar. Tudo. Não sobra nada. Davi conquista tudo. Isso quer dizer que não precisa de muita gente com a gente para poder a gente conquistar, não. Amém. Josué tinha uma multidão com ele. Não fez nada. Fez um terço. Mas Davi sozinho conseguiu conquistar toda a terra que Deus havia ordenado. Por isso o reino de Davi é respeitado até os dias de hoje. Porque além de conquistar o que Deus mandou, era um homem segundo o coração de Deus e que levava a sério justiça e juízo. E a Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum herdaremos o reino de Deus. Davi foi o mais justo rei. Davi foi o rei que, segundo o coração de Deus, conquistou todas as coisas que precisavam ser conquistadas. Mas muitas vezes somos injustos, né? Davi praticava justiça. Somos injustos, né? Fazemos algo esperando troca. Fazemos algo olhando só se a pessoa merece ou não. Não fazemos algo porque Deus ordenou a fazer. Porque a gente, se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Meu Deus. Mas a gente fala assim, não vou fazer o bem para o irmão, não. Citar o irmão, né? Fictício, tá? Vitor, né? Vou fazer o bem para o Vitor, não, porque ele é muito chato. Vou abençoar a vida dele. Não é
é chato, né? Claro que não. Jesus, não é. Nem te conheço para dizer que é. Mas às vezes a gente faz acepção de pessoas. E Davi não fazia acepção de pessoas, ele era justo. Ele fazia justiça. Quando ele, eu estou entrando na próxima aula, né, mas quando ele fala com Salomão, como é que seu reino vai ser firme? Cuidado com fulano, cuidado com ciclano, e abençoa aquele que me abençoou. Sabe aquele? Me abençoou. A justiça dele. Porque ele sabia exatamente quem estava do lado dele. Você sabe exatamente quem está do seu lado? Você discerne quem é que está do seu lado? Ou você está... Mas quem sabe esse é o seu lado? Ao seu lado, trabalhando com você, morando com você, sendo seu liderado, sendo seu braço direito. Tudo. Na própria família. Principalmente. Você sabe quem está do seu lado? Você sabe a quem você tem derrotado? Você sabe quem exatamente você tem que abençoar? Aí eu já olho para o outro lado. Você não pode fazer acepção de pessoas, mas você também não pode abençoar quem Deus não mandou. Aí você está lá, né? Davi só pecou num negócio, na família. Ele chorava Absalão, ele derrotava o Absalão. Infelizmente ele errou na família, mas ele fazia justiça em Israel. Ele sabia quem estava do lado dele, ele também sabia quem era Absalão. Só que ele amava, ele é pai. Né? Mas ele sabia. Professora, a senhora acha que eu sempre orando por ela? Você ora 20 anos por ela, até conseguir ganhar. Mesmo sendo sua irmã. Você está errado? Não. Oração sempre vai ser ótimo. Eu estou dizendo sim. Existem momentos que você tem que ir lá e abençoar. E existem momentos que você tem que só orar. E existem momentos que você também não vai orar. Porque Deus falou para Samuel assim: até quando você vai ter dó de quem eu não tenho mais? É assim que a gente discerne. Quando Deus fala, gente. Deus fala. E quem sou eu para dizer para você quem é e quem não é? Quem tem que dizer é Deus. Então olha para o lado aí, para a gente terminar a aula. Olha para o lado aí. Você sabe quem é? Fala. Pior que Davi, ele esperava o artificial, porque quando ele foi ungido, ele não imediatamente foi assumir o trono, ele esperar o momento certo. Uma parte importante o reinado de Davi. Tinha tempo que ele ia ter que esperar para atacar. Ele sempre esperou. E boa parte do caráter, eu acredito que boa parte do caráter dele foi forjado nesse tempo. Porque ele soube esperar, ele teve paciência. A gente não tem paciência, né? Não tem paciência, não quer esperar. Eu fico com Deus, é um exercício de paciência. Senhor, me ajuda. Né? A gente quer para ontem, a gente quer que Deus resolva logo, porque a gente não está aguentando mais. No primeiro dia eu já não estou aguentando mais. Né? Davi espera 17 anos mais ou menos para poder reinar em Hebron só. E aí reina em Hebron 7 anos para depois reinar em Israel mais 43. Porque Esbozete estava lá em Israel e ele jamais mataria o filho de Saul. Ele espera Esbozete, né, acabarem com ele para ele reinar. Mesmo assim, ele não fica satisfeito que ele não quer a morte de ninguém. Porque é justiça. Né? Ele era muito justo naquilo que ele fazia. Ele esperava, porque era Deus que tinha que fazer, não era o homem. Então Deus tinha que fazer, mas a gente como homem, a gente quer logo, né, passar na barra. Né? A gente quer mesmo. Só eu que quero, gente. Tá bom. Pensei que era só eu que queria. Né? A gente precisa ser realista.
realista. Porque Davi era realista. Ele falou, Senhor, sonda meu coração. É assim que ele fala em Salmo. Sonda meu coração e prova os meus caminhos. Me mostra até o que está comigo. Me mostra. Porque eu preciso saber quem eu sou. Porque eu sei que os meus inimigos, eu quero morte. Mas Senhor, sonda meu coração e me ajuda. Porque não é assim. O Davi sabia. Ele tinha, óbvio. Mas ele sabia exatamente como tocar o coração de Deus. Porque ele tinha um coração sincero. E disposto a se arrepender. Disposto a virar as costas e dizer, ei, vamos lá de novo. Porque o pior para Deus, eu acho que é aquele coração que não sabe se arrepender, que não sabe mudar de atitude e reconhecer o seu erro. Mas Davi sabia. Então, eu fecho a nossa aula dizendo, Deus fala. Amém. Peça a Ele para discernir. Quem está ao seu lado? Quem você coloca perto de você? Quem você realmente deve confiar? Porque às vezes você vai confiar em pessoas que até vão te ferir em algum momento. Mas você sabe que foi Deus que colocou ela do seu lado, então você fica em paz. É isso. Porque você sabe que foi Deus que colocou. Quando eu trabalhava com mulheres na outra igreja, Deus me deu 12 mulheres que assim, eu podia sair e fechar os olhos que elas faziam. Gente, assim, tinha hora que dava vontade de engolir vivo. Mas eu sabia que foi Deus que me deu. Então, quando você sabe que Deus te dá alguma coisa, você consegue lidar com mais facilidade com aquelas pessoas e as limitações que elas têm. Mas quando você não sabe, fica difícil de lidar. Fica difícil de você se preocupar. Fica difícil de você até saber o que fazer. Porque você não sabe quem realmente está do seu lado. Você não sabe mesmo. Então eu profetizo sobre a tua vida. Amém. Você só vai deixar do teu lado. Amém. Quem realmente Deus quer. Amém. Quem não quer, gente, tira. Amém. Fica com dó de quem Deus não tem dó, não. Por favor. Tira. Você vai ser melhor. Senão lá na frente a gente fala isso. Amém? Sua oferta hoje que seja para que Deus